Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Eu espero que vocês estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um pouquinho do meu relato de parto, né? Que eu nunca contei pra vocês, até porque quando eu engravidei eu nem pensava em YouTube, nem pensava em gravar nada. Então, como eu nunca abri esse assunto aqui com vocês, então hoje eu vou estar contando um pouquinho de como foi a minha experiência, tudo, eu vou me abrir com vocês. Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like pra ajudar no vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, pra quem não sabe, eu tenho 24 anos, já sou mãe, já sou casada. E eu engravidei com 21 anos e minha filha nasceu quando eu tinha 21 anos, né, gente? Naquele ano eu ia fazer 22 anos ainda, então eu engravidei com 21 e dei à luz com 21 anos. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Assim, claro que a maternidade, a gestação não é tão fácil assim, né? Não é esse mar de rosas que muita gente fala, mas é uma das sensações maravilhosas, que você não se arrepende, que você não mudaria nada, sabe? A minha filha sempre foi muito sonhada, foi planejada, então foi sim uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, claro, depois do meu casamento. Foi tudo muito, muito, muito bom pra mim. Fui mãe aos 21 anos. Eu engordei cerca de 15 a 20 quilos, foi muita coisa, né? Até porque depois que eu dei à luz, depois de um tempo, né? Minha filha já tem 3 anos, então nesses 3 anos eu não consegui recuperar o meu peso normal, que eu pesava em cerca de 48 a 50 quilos. Hoje eu peso mais de 60, então eu não consegui recuperar o meu peso normal, né, de antes de estar grávida. Mas, assim, eu não sinto que, tipo, ai, nossa, acabei com a minha vida, não. Claro que eu gostaria de emagrecer mais, óbvio, mas eu acho que eu fiquei com um corpinho legal até, porque eu era muito magrinha mesmo. Então eu acho que ter engordado um pouco favoreceu um pouco o meu corpo, enfim. Mas claro que eu gostaria de perder mais quilos, né? Até porque eu ainda não consegui emagrecer e eu só engordei, né? Só ando engordando, então é uma coisa que eu preciso mudar também, a alimentação, enfim. Mas foi esse o peso que eu fiquei, né, gente? Um pouco mais de 60 quilos. Não lembro ao certo com quantos quilos eu estava durante a gestação, não vou lembrar. Mas acho que foi em cerca dessa metragem, assim, eu não vou saber ao certo, não vou lembrar, porque já faz 3 anos. Então, não lembro, gente, mas eu só sei que depois que eu dei à luz, eu não consegui recuperar o meu peso normal, que era até 50 quilos, 48 a 50 quilos. Eu só fico na faixa dos 60, chegando aos 70, mas só 60 quilos, 60 e poucos quilos. Então, essa foi uma das minhas dificuldades depois do parto. Bom, o meu parto foi cesariana, né? Apesar de eu querer muito parto normal, né? Até porque também a minha filha estava encaixada para ser um parto normal. Porém, nos últimos dias ali, beirando ao nascimento dela, os obstetras falaram pra mim, olha, não tem como sua filha nascer parto normal, por mais que ela esteja encaixada, você não tem nenhum dedo de dilatação. Então, assim, depois que eu fiz o exame de toque, né, então, eles falaram que não teria condições nenhuma de eu ter parto normal, mesmo a minha filha estando encaixada, né, na posição certinha pra nascer normal. E eu fiquei bem frustrada, porque eu queria tê-la, né, no parto normal, até pra não correr o risco de fazer uma cirurgia, até porque eu tinha muito medo de procedimento cirúrgico, até porque eu nunca tinha passado por nenhum tipo de cirurgia. Foi uma coisa que pra mim foi
muito, muito assustador. Foi muito tenso também, né, ter que optar pela cesariana. Mas eu não me arrependo, até porque eu não senti nenhuma dor, né, eu não tive nenhuma dilatação pra ter parto normal. A minha bolsa não estourou, né, então foi tudo ali no procedimento cirúrgico. E a cesariana pra mim foi sensacional. Nossa, foi uma coisa que eu me surpreendi até, porque eu esperava que eu ia sentir dor, que, nossa, na aplicação da anestesia eu ia sofrer horrores, né? Até porque muitas pessoas começam a colocar um monte de teorias na nossa cabeça, sensações, enfim. Então foi uma das coisas que mais me deu medo, né, ter que optar pela cesariana, passar pelo procedimento cirúrgico, anestesia, enfim, tudo isso virou um monstro na minha cabeça, né? Eu acho que muitas mamães, ainda mais a gente que é de primeira viagem, a gente sofre com essas teorias, com o que as pessoas falam, né? O que as outras mulheres falam das suas experiências em relação ao parto. Mas pra mim foi super tranquilo. Não senti contração também, foi uma das coisas que eu fiquei super surpresa. Até porque quando a minha filha tava prestes a nascer, eu já tava beirando 41 semanas. Se você não acreditar, pode acreditar sim, porque fui chegando a 41 semanas. E por que eu fui chegando a 41 semanas? Porque porque eu optei de ter parto normal. E os obstetras foi vendo aí, né, se tinha possibilidade de ter parto normal. E até haveria caso eu tivesse dilatação. Então eles optaram, né, não esperar mais tempo, até porque 41 semanas é muito tempo pra esperar uma criança nascer. Então foi quando eles falaram, ó, não dá pra você esperar mais nada de tempo, já tá bem em cima da sua idade gestacional, tá muito tempo essa criança na sua barriga, então é melhor optar pela cesariana, por mais que assim eu esteja morrendo de medo, né? Mas é melhor porque não tem como mais esperar e eu tenho certeza que a senhora não vai ter mais dilatação. Então, eu nem tive, né, na verdade, então não ia ter mesmo, por mais que minha filha estivesse encaixada pra ter o parto normal. Então foi, como eu te falei, não tem jeito, né? A minha filha nasceu no dia 8/3/2017, né, 3 anos aí já. E foi a melhor coisa da vida. Ela nasceu por volta do horário das 10h20 da manhã, né? Ela nasceu esse horário. Ela nasceu com 3,290 kg e de comprimento ela tinha 48,5 centímetros, né? De comprimento. Uma neném fofinha, pequenininha, magrelinha também. E foi, assim, sensacional. Quando ela nasceu, eu não consegui nem chorar de tão feliz que eu tava. Foi uma sensação incrível. O parto cesariana pra mim foi muito, muito bom. Até depois, assim, da cesárea pra mim não foi, assim, uma coisa tipo, nossa, tô morrendo. Não, foi até tranquilo. Claro que senti dor depois do parto, né? Depois, assim, da cirurgia, óbvio que a gente sente dor. Mas foi uma coisa suportável, tolerável, enfim. Durante a gestação, pra mim, o que foi muito difícil foi a questão dos enjoos, né? No começo da gestação eu tive muito enjoo mesmo. Os 3 meses, pra mim, de início da gestação foi muito difícil, gente, muito difícil. Tudo que eu comia eu vomitava. Se eu colocava a escova de dente pra escovar os dentes, eu vomitava. Se eu comia alguma coisa e ia tomar banho, eu vomitava dentro do banheiro. Se eu andasse de ônibus, né, porque na época eu trabalhava fora. Então se eu andava de ônibus e chegava no serviço, eu já chegava super enjoada, com vontade de vomitar, porque andar de ônibus me deixava muito enjoada. Então assim, acho que a parte mais difícil, assim, dos 3 primeiros meses foi o enjoo, né? E depois que passou os 3 meses, né, que é a parte mais chata, que é o enjoo, eu tipo, abri um apetite gigante em mim. Claro que foi satisfatório e libertador, né, porque comer com a sensação de que, tipo, o seu estômago vai segurar e você não vai botar nada pra fora, foi uma das melhores sensações possíveis,
durante a gestação. Então por isso que eu digo novamente que talvez eu tenha pecado em comer demais, né, e ter engordado bastante, porque eu comi sem dó, porque como nos 3 primeiros meses pra mim foi muito difícil, quase nada eu segurava no estômago, então depois que passou essa fase dos enjoos, foi muito libertador pra mim. Então eu falei, eu vou comer mesmo, eu vou comer com vontade, porque não vai voltar nada, não vou vomitar, então foi muito bom pra mim. E, nossa, sem comparação, né? Comer sem vomitar nada é muito bom. Chegando pro finalzinho da minha gestação, eu tive problema com alergia, assim, eu tive alergias a estrias, né? Na minha barriga estourou muita estria mesmo. Na minha barriga ainda tem estrias, né? Porque fica, não tem jeito. Então foi uma das coisas que mais me incomodou durante a gestação também. Qualquer tecido de roupa, assim, dependendo do tecido da roupa, fazia a minha alergia ficar muito mais irritada. Então foi uma das coisas mais difíceis, que eu acho que se eu tivesse grávida de novo, não passaria por isso, não gostaria de passar de novo. Porque é muito chato, te desestabiliza a gente, deixa a gente nervosa, porque a gente não pode coçar, porque senão estoura mais ainda. Então, assim, foi muito, muito, muito difícil pra mim a questão das estrias, porque eu fiquei com alergia. Então, foi uma das coisas que mais me atormentou, assim. Então, durante a gestação aí, gente, só foi esses 3 tópicos que mais mexeram comigo, assim, que foi os enjoos, né, obviamente, mexe com toda mamãe. Depois o fato de ter uma fome muito incontrolável, né, porque gente, eu comia o tempo todo eu comia. E também o fato da alergia, né, a alergia das estrias também foi uma coisa que mais me deixou, assim, nervosa, né. Mas a parte difícil chega quando o neném nasce, né? Aí o negócio fica estreito. Muita dificuldade em relação à amamentação, que foi uma das piores sensações pra mim, né? Porque eu sofri com muitas rachaduras, meus bicos do peito ficaram muito machucados, até porque eu não tinha o bico do peito formado, então eu tive que teve que se desenvolver ali, eu tive que aprender a dar de mamar. Então foi uma das coisas mais que mais me pegou ali depois do pós-parto. Claro que eu tive toda a ajuda e apoio do pessoal da enfermagem, né, da enfermagem não, da maternidade. As enfermeiras me ajudaram em todos os momentos, então foi uma coisa que, assim, me deixou tranquila também, né, porque elas tentavam me ajudar o tempo todo. Me ajudaram em questão de amenizar a dor do bico do peito, para poder deixar com que minha filha tivesse uma boa amamentação. Então foi muito difícil pra mim, foi muito difícil. A parte da amamentação foi a das mais terríveis, assim, pra mim, em questão de não conseguir amamentar direito o meu neném, né, a minha filha, por questão de sofrer muito com esse problema, né, de ter rachadura no bico do peito, não ter o bico do peito formado, você não saber como colocar a auréola inteirinha na boca do bebê pra ele conseguir sugar sem te machucar. Então foi muito, muito punk pra mim, foi muito ruim pra mim, foi muito ruim. E um dia depois que minha filha nasceu, ela desenvolveu um pequeno probleminha, assim, eu não sei se seria um problema, né, até porque não foi grave, assim, não foi uma coisa tipo, nossa, meu Deus, e agora? Mas ela desenvolveu icterícia depois que ela nasceu, né. O que é icterícia? É quando o neném nasce e um dia depois, ou ele... Bom, não sei, eu sei que foi um dia depois que minha filha, depois de um dia que ela nasceu, né, depois que ela nasceu, no outro dia ela já desenvolveu uma coloração super amarelada. Então foi uma das coisas que mais me deixou com medo, assim, depois do pós-parto, porque eu não sabia o que era, o que deixava de ser, se era muito grave, se não era, né. É comum, assim, algumas crianças nascerem e desenvolver essa icterícia depois que nasce,
mas pra mim era muito novo, eu é mãe de primeira viagem, então eu não sabia o que que era isso, até porque quando você tá grávida, você acompanha. Eu, pelo menos, acompanhei a minha gravidez por um aplicativo chamado Baby Center. Então eu sempre fiquei ligada em todas as dicas, desenvolvimento do bebê, o que podia dar, o que não podia dar. Então eu sempre fui estudando. Parece que eu fiz uma escola, né, de maternidade enquanto estava grávida. Então eu sempre busquei saber o que acontecia, o que deixava de acontecer, como era, como deixava de ser. Só que a única coisa que eu não estudei foi o desenvolvimento da icterícia no bebê. Essa coisa eu deixei passar, então eu não sabia o que que era, fiquei super desesperada, porque já tava sendo difícil pra mim a amamentação. Imagina, no outro dia você chegar com a informação da enfermeira que sua filha desenvolveu um probleminha e que ela ia precisar ficar dentro do... Não é uma incubadora, gente, não é isso. É um bercinho normal, de berçário, né? Só que eles fizeram uma cabaninha e dentro desse bercinho eles colocaram uma luz solar, uma luz azul, né? Que é chamado de banho de luz, né? Que a criança precisa ficar ali até essa coloração amarela sair do corpo dessa criança e voltar a ficar com a cor normal de um bebezinho recém-nascido, que seria rosadinho, talvez. Então foi muito difícil pra mim, porque eu não sabia, não tinha pesquisado sobre isso. E eu nem imaginava que isso ia acontecer com a minha filha. Foi assim, muito ruim pra mim também, porque, como eu falei antes, tava sendo difícil a questão da amamentação. E aí, depois de 3 dias, né, que a gente ficou no hospital, eu tive alta, mas a minha filha não, né, porque como ela não tinha melhorado da icterícia, então ela precisava continuar mais uns dias ali no hospital. Eu sei que a minha filha nasceu numa quarta-feira, e aí a gente ficou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Acho que foi esses dias. A gente ficou praticamente quase uma semana na maternidade, por conta da minha filha ter desenvolvido a icterícia. Então, depois que a gente teve alta, tanto ela quanto eu, a gente ainda veio pra casa. Ela ainda estava com icterícia, né? Eu precisava tratar ela em casa, um tratamento assim, normal. E ainda estava com problema com as rachaduras no meu bico do peito. Então foi muito difícil depois que a gente recebeu alta do hospital, porque eu não sabia lidar com tudo, né? Claro que eu já sabia como era cuidar de um bebê, até porque eu tenho 4 irmãos, então assim, eu cuidei dos meus irmãos quando era pequeno, mas eu não tinha esse pele com bebê, sabe? De saber como é amamentar, como é cuidar de uma criança que desenvolveu algum tipo de probleminha. Então assim, foi muito novo pra mim. Foi uma das coisas que eu não tava esperando passar depois do pós-parto, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. A Lana melhorou da icterícia. Com 2 meses, depois que minha bebê completou 2 meses, o meu leite secou. Foi frustrante também pra mim, porque eu imaginava amamentar minha filha até, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos. E quando o meu leite secou com 2 meses, eu fiquei muito mal, a sensação de estar frustrada, sabe? Mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu comecei a dar fórmula pra ela e foi uma das fórmulas melhores que eu dei pra minha filha, que foi o NAN. É o melhor leite, né, a melhor fórmula que você pode usar pro seu bebê recém-nascido. A Lana, ela começou a ficar muito gorduchinha, bem gorducha mesmo. Ela é uma criança gostosa de pegar, sabe? Porque a fórmula deixou ela muito bem alimentada e bem inteligente. Eu não sei porquê, mas esse leite fez com que ela desenvolvesse uma inteligência que eu não sei se é dela, se ela puxou de alguém, ou se realmente o leite era muito bom. Porque, nossa, ela sempre foi um bebê muito inteligente. Até hoje ela é. E ela era bem gorduchinha, bem fofinha. Então, foi uma das melhores fórmulas que eu dei. Eu dei outros tipos de fórmulas também,
Mas sem comparação o NAN. O NAN, por mais caro que ele seja, ele é sensacional. A melhor fórmula pra você dar pro seu bebê. Eu não tive a Lana em hospital público, foi em hospital particular. Ela nasceu em Santo André, no hospital Beneficência Portuguesa. O melhor hospital. Nossa, gente, sensacional o hospital. Eu fiquei me sentindo uma rainha. Modo de dizer, mas nossa, foi super bem cuidada, a equipe médica maravilhosa, os obstetras, as enfermeiras, a maternidade em si, tudo foi muito, muito bom. Cuidaram muito bem de mim, da minha filha, né, porque a gente fica com um pouco de medo, assim, mas graças a Deus foi tudo muito bem. E minha filha hoje tá com 3 anos, perfeita, maravilhosa, inteligente, chata às vezes, mas... que criança não é, né? Mas enfim, gente, foi isso que aconteceu na minha gestação, no meu pós-parto, e que eu queria compartilhar com vocês, até porque como não teve diário da gravidez aqui, não teve nada mostrando sobre a gravidez, então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho o que aconteceu comigo, e se você talvez tenha se identificado, algo parecido com o que aconteceu comigo, aconteceu com você, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos compartilhar experiências, né? Então deixa aí nos comentários pra mim saber, tá bom? Uma coisa que eu deixei passar e quase esquecendo de falar pra vocês é que eu quase desenvolvi depressão pós-parto, porque como eu falei pra vocês, como foi difícil a questão da amamentação e a questão da minha filha desenvolver icterícia e também a questão do meu leite secar tão cedo, né, porque com 2 meses de pós-parto, então pra mim foi muito difícil. E como eu enfrentei praticamente tudo isso sozinha, foi muito difícil pra mim. Então eu só sabia chorar, chorar, chorar. E minha filha teve cólica também, depois que a gente saiu da maternidade. Então é uma coisa bem difícil, né? Fora as madrugadas que a gente fica sem dormir, foi bem difícil mesmo, gente. Mas é uma coisa que vale muito a pena passar. E a gente se sentiu o quanto forte a gente é, né? Mas graças a Deus, Deus esteve no controle de tudo, não caí numa depressão profunda, graças a Deus, né? Mas foi do jeito que deveria ser, e graças a Deus tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça, tá? De se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, que me ajuda bastante. E ainda vocês ficam por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal, tá bom? Um super beijo pra vocês, que Deus abençoe a sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau!